Olá, muito boa tarde aos amigos de todo o Brasil. Marcelão de folga hoje, por isso que vocês podem ver essa criatura aqui comigo no estúdio, que tá triste, pareceu cabisbaixo hoje, com saudades do nosso Marcelão, mas fica tranquilo que amanhã o nosso Marcelão está de volta. Que bom, que bom. Não só para sua alegria, mas como também para a alegria de todo o Brasil. Que vocês fiquem conosco até às 8h30 da noite. Atenção, acaba de me chegar a informação, Brasil. A Justiça soltou a prefeita conhecida como Prefeita Ostentação. Ela que é investigada por desvio de dinheiro da cidade de Bom Jardim, no Maranhão. Me dá as imagens, por favor. A prefeita de 25 anos ganha liberdade. Ela esteve foragida por 39 dias. Chegou, inclusive, a ser procurada pela Polícia Internacional. Lidiane agora responde processo em liberdade, mas colocaram uma tornozeleira eletrônica nela. Exatamente isso. Ela ficou só 11 dias presa na sede do Corpo de Bombeiros, na capital do Maranhão, em São Luís, porque o juiz responsável pelo caso não permitiu que ela ficasse na Polícia Federal. Você terá todas as informações da soltura da prefeita, que ficou conhecida nacionalmente como Prefeita Ostentação por tanto crime, mas daqui a pouco, depois do intervalo. Eu volto rápido, Brasil, me aguarde. Muito bem, já estamos de volta ao vivo para todo o Brasil com Cidade Alerta nesse feriadão. Que você esteja ao lado de quem você gosta, ao lado da sua família. Nós vamos juntos até às 8h30 da noite com as principais notícias desta segunda-feira aqui no Brasil. A Justiça soltou e a imagem já chegou para a gente. A Lidiane Leite, de 25 anos, considerada a prefeita ostentação do Nordeste do Brasil. Ela está sendo investigada por desvio de dinheiro da cidade de Bom Jardim do Maranhão. Foram 39 dias foragida, foi procurada inclusive pela Polícia Internacional, só que agora o juiz colocou a prefeita ostentação em liberdade. Só que ela vai ter de usar uma tornozeleira eletrônica para não fugir da polícia. Ela ficou 11 dias presa no Corpo de Bombeiros, no quartel do Corpo de Bombeiros, e daqui a pouco você terá todas as informações sobre a soltura. Era muito esperada essa decisão da Justiça, se ia soltar, se ia manter a prefeita presa, só que ela acabou ganhando e vai responder em liberdade. Agora, me chega um outro assunto, porque essa mulher que você vai ver aqui, pode pôr a foto aqui, por favor. Alice e Luiz eram casados há 10 anos, tiveram 2 filhos, mas a paixão de Luiz, na verdade, não era por essa mulher, não era por Alice. Ele tinha uma outra paixão muito mais forte, que era a bebida. Ele todo dia chegava do serviço, bebia e batia na mulher. Só que no dia seguinte, ele ia, jogava uma conversa fora com a Alice, e a Alice perdoava o marido. Até que um dia ela se cansa de apanhar tanto, gente, que resolve denunciar o marido à polícia e coloca o rapaz para fora de casa. O Luiz vai morar com o irmão, mas volta em seguida dizendo para a Alice que precisa pegar uns documentos em casa. No momento em que a Alice abre a porta, ela mal podia imaginar que o marido, que por mais que tivesse o comportamento mudado por causa da bebida, estava ali armada e emboscada que tiraria a vida de Alice. Ele fugiu, a mulher foi levada por um vizinho para o hospital. Você terá todas as informações desse ataque da pessoa que ela confiou muito, hein? Uma pessoa que ela confiou muito e virou um monstro. Depois do intervalo eu volto já. Me aguarde, Brasil é rápido. Muito bem, estamos de volta com Cidade Alerta. Percy está aqui hoje triste que o Marcelão está de folga, mas amanhã está de volta. Aguenta o coração. Aguenta o coração. Tô ansioso. Fazia tanto tempo que a gente não se encontrava, só estou de manhã agora, não é? Pelo menos a gente mata um pouco da saudade. Atenção, olha, Tainá de 12 anos, namora Daniel de 18. Os parentes, na verdade, sempre se posicionaram contra esse relacionamento, já que Tainá, na verdade, ainda é uma criança, muito jovem para se relacionar. Mostra a imagem dos dois. Tá vendo? A menina é muito jovem, era muito areia também para o caminhão desse rapaz, hein? Mas como o Daniel sempre foi um rapaz tranquilo, eles acabam aceitando. Diziam que era bom moço, que era educado, que levava a família numa boa conversa, eles acabaram suportando, na verdade, o relacionamento. Até que um dia ela não aguenta mais e decide terminar o namoro. Daniel perde o controle, de repente ele descobre que Tainá beijou outro menino no bairro. Vem para mim, por favor. Quando ele descobre que Tainá, que já tinha se separado dele, tinha se relacionado com outro rapaz, ele vai até a casa. Já chegou a imagem do local ou não? Porque ele foi até a casa da Tainá, na rua de casa,
Daniel, então, quando vê a Tainá abrindo a porta, tira satisfação com a menina e resolve a situação também da pior maneira possível. Daqui a pouco, não muito diferente do que aconteceu com o casal Alice e Luiz, que também é um outro caso que nós vamos daqui a pouco entrar aqui no programa. 10 anos de casamento, uma relação de 2 filhos. Mas a paixão desse homem, na verdade, não era Alice. A paixão desse homem era a bebida. Ele bebia todo dia depois do trabalho, batia na esposa, mas no dia seguinte, ela sempre perdoava o marido. Até que Alice resolve botar um basta na relação. E essa conversa termina da pior maneira possível. Vem para mim, por favor. O Luiz, depois de ter ficado 10 anos com Alice, resolve então partir para outra. Foi para outra casa. Vai morar fora de casa. De repente, ele liga para o irmão e fala o seguinte: olha, minha esposa não me quer mais em casa, então eu preciso de um lugar para ficar. O irmão do Luiz abre as portas da casa dele, recebe o irmão. Ele, no dia seguinte, liga para Alice, porque, afinal de contas, ele não tinha ainda digerido essa história de ficar longe da mulher. Porque o homem que bebe todo dia, ele acha o quê? Que na cabeça dele, consumido pela droga, pela bebida, que é uma droga lícita, estava tudo certo, mas para ela não. Os hematomas estavam no corpo todo. De repente, ele liga para Alice e fala: eu preciso só voltar para casa para pegar um documento. Eu vou ficar com você, mas eu preciso voltar para casa para pegar um documento. De repente, tem as imagens do local, não tem? Já chegou a imagem da casa? Nessa casa. Quando a Alice aparece pela janela, ela fica um pouco com receio e diz o seguinte: não, peraí que eu vou mandar outra pessoa te acompanhar aqui dentro de casa. Você pega os seus documentos e se manda. Naquele momento, uma fúria impressionante tomou conta do Luiz. Ele, então, teria forçado o portão para que a mulher abrisse e recebesse ele dentro de casa. Ele, então, espancou com toda a covardia desse mundo a mulher. Na verdade, ele tinha armado uma emboscada. Ele estava dentro daquela casa, na verdade, para tentar matar Alice. Alice foi levada para o hospital. Pode pôr a imagem do casal, por favor. A informação que acaba de me chegar é que essa mulher, depois de ter encontrado o marido, o ex-marido, está em estado gravíssimo. E nós vamos trazer a reportagem inédita, completa e exclusiva, mas já depois do intervalo. Me aguarde. Muito bem, estamos de volta e vamos nós com o nosso Cidade Alerta até às 8h30 da noite. A partir de agora, uma série de reportagens inéditas para você ficar bem informado durante toda essa tarde, começo de noite também de segunda-feira, feriado. Já me dá o helicóptero da Record, o comandante Hamilton já está em alerta também em São Paulo. São imagens ao vivo, a polícia, a Força Tática de São Paulo já vai se envolvendo numa ocorrência importante. O comandante Hamilton tem as primeiras informações. Boa tarde, Hamilton. Boa tarde, Embate. Nós estamos aqui na região oeste de São Paulo. 2 suspeitos já estão presos. A moto roubada está sendo levada agora para a delegacia. Você acompanha homens da Força Tática e também o policial que está levando essa moto. Primeira informação que será uma moto roubada, está sendo levada, recuperada após uma perseguição aqui na região oeste de São Paulo. Bate. Bom trabalho da polícia, aliás, um fim de semana violento em São Paulo, uma segunda-feira complicada também. Hoje bandidos tentaram explodir caixa eletrônico, atiraram na zona sul de São Paulo e agora é o próprio policial que vai levando a moto até a delegacia. Eles estão no Camburão agora, não é isso, comandante? Chegaram a trocar tiros com os policiais. Quais as informações iniciais? Olha, foi uma perseguição que durou cerca de 10 minutos. Você imagina, ruas tranquilas, com muita criança na rua. Mesmo assim, a Força Tática foi driblando, conseguiu prendê-los numa rua sem saída. Não houve troca de tiros, temos a informação que estavam armados, mas não reagiram diante da força da equipe da Força Tática. Então não houve troca de tiros, foram presos, moto recuperada e vão pagar pelo erro. Bom trabalho da polícia nesse momento aqui em São Paulo, aliás. O nosso comandante Hamilton trazendo as informações desse feriadão. Corta para a câmera de dentro, comandante. Deixa eu dar boa tarde para o meu amigo, o nosso comandante Hamilton. De manhã, agora gostei. De manhã eu tô com o filho dele. Boa tarde, meu irmão. O nosso e agora o nosso comandante Hamilton, que vai levar até você tudo o que acontece em São Paulo. Os nossos helicópteros também em outras capitais ligados no que acontece. Obrigado, comandante. Volto já com você. A justiça soltou e a reportagem inédita acaba de chegar. A prefeita, conhecida como prefeita ostentação, de 25 anos, essa mulher bonita, que chamava atenção e era acima de qualquer suspeita. As pessoas, quando elegeram Lidiane Leite, acreditavam que fosse uma mulher séria, uma mulher que passaria
passaria bem longe de escândalos políticos, mas ela agora é solta depois de ficar 39 dias foragida, inclusive procurada pela Polícia Internacional. Você vai vendo comigo o momento exato em que ela recebe o alvará de soltura expedido pelo juiz. Ela ficou 11 dias presa no quartel do Corpo de Bombeiros. Só 11 dias, 39 foragida e 11 dias só presa. Essa é a justiça brasileira. Mas agora vai poder ficar fora da cadeia desde que use a tornozeleira eletrônica para que a polícia monitore todos os seus passos. Investigada por desvio de dinheiro da cidade de Bom Jardim, no estado do Maranhão. Vamos acompanhar de perto o momento em que ela ganha liberdade. Põe no ar. O alvará de soltura foi concedido pelo mesmo juiz que determinou que ela ficasse no comando geral e não na penitenciária. Agora, ela deve cumprir algumas medidas. Não pode se ausentar de São Luís, também não pode frequentar a prefeitura de Bom Jardim e deve comparecer em juízo mensalmente. Lidiane ficou conhecida como a prefeita ostentação. Após assumir o cargo, ela costumava esbanjar bens, postava fotos e viagens, festas, carros e roupas caras nas redes sociais. Lidiane Leite é investigada por desvio de verbas da educação, merenda escolar, reforma e construção de escolas no município de Bom Jardim. Os advogados alegaram que ela não coagiu testemunhas ou dificultou o trabalho investigativo da Polícia Federal e que, afastada do cargo, não teria como interferir ou impedir a coleta de possíveis provas. Apenas 25 anos e dona de uma beleza marcante. Como a maioria das jovens, Lidiane Leite da Silva adorava postar fotos nas redes sociais. Nas postagens, além da beleza, ela destacava também uma badalada vida social e de muita ostentação. O que para muitos parece uma vida normal, encobre uma história de desrespeito, fraude e descaso com o dinheiro público. Para contar esse caso, fomos até a cidade de Bom Jardim, a 275 quilômetros de São Luís, capital maranhense. A cidade possui pouco mais de 39 mil habitantes e amarga o segundo pior índice de desenvolvimento humano do estado, o que faz dela a pior cidade da região do Vale do Pindaré para se viver. Foi nessa casa que nasceu e cresceu Lidiane Leite, onde funciona agora um posto de saúde. Era aqui que até o começo da sua juventude, ela saía todos os dias para ajudar os pais na venda de leite, sem saber que mais tarde, aos 22 anos, se tornaria prefeita de Bom Jardim. A beleza de Lidiane chamou a atenção de Humberto Dantas dos Santos, o Beto Rocha, homem de grande influência política na cidade, com quem ela começou um relacionamento. Na eleição de 2012, Beto Rocha teve a candidatura barrada na lei da ficha limpa. Foi então que ele lançou a namorada pelo PRB. E mesmo sem ter cursado o ensino médio, a jovem de vida simples acabou se elegendo com 50,2% dos votos válidos. Mas, segundo os moradores, desde que assumiu a prefeitura, não era ela quem comandava a cidade, e sim seu namorado, que foi nomeado secretário de Assuntos Políticos. Quando ela se elegeu na costa do Beto Rocha. O Beto Rocha, que é o prefeito, foi o atual candidato, mas por ser ficha suja, não pôde assumir, botou ela em cima da eleição. 42 horas para as eleições, ela assumiu para o lugar e ficou. Neste áudio, a própria prefeita confirma que seria o namorado a comandar o município em seu lugar. Beto é que vai mandar. Eu só tô aqui para obedecer. Beto Rocha acabou preso no último dia 20 pela Polícia Federal no município de Bom Jardim. A investigação no município começou após denúncia do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas do Ministério Público do Maranhão e do Ministério Público Federal. De acordo com a investigação, várias transferências, cada uma no valor de R$1.000, que somadas chegam a 40 mil em um ano, foram realizadas da conta da Prefeitura para a conta pessoal da prefeita Lidiane. Já o advogado da Prefeitura, Danilo Morrana, recebeu também em transferências mais de R$200 mil em pouco mais de um ano. De acordo com o Ministério Público, dinheiro do Fundeb para a reforma das escolas e postos de saúde e do Plano Nacional de Alimentação Escolar.
Além da prefeita, secretários, ex-secretários e empresários também estão sendo investigados por causa de irregularidades encontradas em contratos firmados com empresas fantasmas, com desvios de mais de 3,5 milhões de reais. Em 2013, a prefeita firmou contrato com 16 agricultores para o fornecimento de merenda escolar nas escolas municipais, pelos quais cada agricultor receberia, em média, 18 mil por ano. Mas a maior parte desse dinheiro foi parar no bolso da prefeita, do secretário de Assuntos Políticos e do secretário de Agricultura Antônio Gomes da Silva, conhecido como Antônio Cesarino, que também foi preso na semana passada. A prefeita Lidiane Leite chegou a ser afastada do cargo por 3 vezes, a última em abril de 2014, com a maioria dos votos dos vereadores. Na época, eles criaram uma comissão para investigar a prefeita. Ela era suspeita de desviar recursos destinados à merenda escolar, compra indevida de lotes com dinheiro público e usar requisições em postos de combustíveis para abastecer veículos particulares. Depois da operação da Polícia Federal em Bom Jardim, a prefeita chegou a mandar uma carta de 2 páginas para a imprensa de Bom Jardim e da região, onde nega as acusações e se diz vítima de perseguição política. Mas nos últimos meses, o que mais se via na página de Lidiane nas redes sociais era a prefeita esbanjando e ostentando em festas e viagens. Destaque para 2 de seus comentários. No primeiro ela diz: "Eu compro o que eu quiser, gasto sim com o que quero, tô nem aí para o que achem. Beijinho no ombro pros recalcados." Neste outro post ela diz: "Devia era comprar um carro mais luxuoso porque, graças a Deus, o dinheiro está sobrando." Corrupção que parece não terminar, não é, no Brasil. Precisa botar um basta logo, e isso está muito na mão do povo brasileiro que tem o poder do voto. Olha, a Tainá de 12 anos de idade a menina. Quer ver? Pode encher a tela, mostra a imagem, por favor. Menina tem 12 anos e resolveu namorar. Eu não sei nem como é que com 12 anos se namora, mas, de qualquer maneira, ela passou a se relacionar com o Daniel, que é esse homem do lado esquerdo de 18. Os parentes, no início, eram completamente contra o namoro. Afinal de contas, estamos falando de uma criança de 12 anos de idade. Mas, por outro lado, Daniel era sempre um rapaz muito carinhoso com a menina, era muito carinhoso com a família. E na conversa ele acabou levando e o pai e a mãe da Tainá resolveram permitir o relacionamento. Até um dia que ela não aguentava mais e resolve terminar o namoro. Daniel perde completamente o controle, não consegue digerir a dor da separação e no dia seguinte, quando ele já tinha terminado o relacionamento, ele acaba descobrindo que Tainá já era de outro rapaz. Tainá, com 12 anos, já estava engatando um outro namoro, ela tinha beijado o menino. Ele vai até a casa da Tainá e aquela seria a última conversa com a menina, porque afinal de contas ele atacou a menina de 12 anos de idade da pior maneira possível. Veja comigo, Brasil. A menina foi assassinada pelo próprio namorado, Daniel Lopes Alves, de 18 anos. Ela tem 12 anos só. 12 anos, né? Crianças. Como é que era a relação dos dois? Ela, assim, bem calmo. Não mostrava assim, o jeito dela assim, muito... Quase não tinha palavra, ele era assim, não bebe, não fuma, nem nada. Era um rapaz É tranquilo. isso, é tanto que ele matou ela assim, eu fico pensando, como é que ele fez uma coisa dessa assim, ó? Como ele fez essa monstridade? Tanto que ele bateu mesmo no peito para matar minha filha. Com covardia. No desespero para reanimar a menina, o Arlisson pegou Tainá e colocou a adolescente no colo. E foi ali, nos braços do pai, que a menina morreu. O crime foi neste conjunto habitacional, na periferia de Montes Claros, onde a menina morava com a mãe, que está grávida de 2 meses, o pai e 3 irmãos. Antes de assassinar a namorada, Daniel esteve na casa dela e passou a tarde com a família. Tudo aconteceu nessa rua, que fica a poucos metros da casa onde a garota morava, por volta das 9 horas da noite. Por aqui, o movimento era tranquilo e foram os vizinhos que chamaram a polícia depois que ouviram a menina gritar e pedir por ajuda. O SAMU foi chamado e o pai dela também chegou rápido, ainda tentou salvar a filha, mas o golpe foi certeiro. Tainá era a filha mais velha e ajudava a mãe nos serviços de casa.
Ela largou os estudos no 6º ano e tinha planos de voltar para a escola no ano que vem. Nesta foto, a menina aparece com os primos em um dia de lazer. E foi ainda criança que ela trocou as brincadeiras por um relacionamento. Dona Lucília, avó de Tainá, não apoiava a ideia da menina trocar as bonecas por um namorado. Eu acho ela criança, ela tem apenas 12 anos. E quando ele conheceu ela estava com 11 anos, né? Não é menina de namoro. Durante o tempo em que ficaram juntos, Tainá e Daniel se separaram uma vez. E as marcas do término ficaram no rosto da menor. Nesta foto, ela aparece com um machucado no nariz. Uma mordida que, segundo Dona Lucília, foi provocada pelo rapaz, que não queria se separar da garota. Estava com o rosto todo inchado. Ela quis até esconder de mim, que ela sabe que a gente é muito apegada nela, sabe? Quer cuidar e tudo. E ainda mentiu. Não, vó, não, só foi isso aqui. Quando eu olhei, isso aqui faltou arrancar. Ele que mordeu? Na face dela aí. Ele mordeu? Ele mordeu, pegou ela por detrás e foi com dente. Ele mordeu por quê? Ciúmes. Depois de matar a menina, Daniel fugiu. Mas horas depois, foi o próprio rapaz quem chamou a polícia e se entregou. O jovem marcou com os militares no portão dessa escola municipal e ainda estava com a faca usada no crime. Segundo os policiais, Daniel estava muito calmo. Confessou que matou Tainá e disse que fez isso por ciúmes. Ele contou que há alguns dias viu a menina beijando um outro garoto e, por conta disso, perdeu a cabeça. O rapaz, que não tinha nenhum envolvimento com o mundo do crime, foi preso. Você viu como se transformou completamente, até porque, pela diferença de idade, ela menor, 12 anos, ele 18, né? Apesar de são 6 anos de diferença, mas de cabeça é gritante, não é? Uma pessoa que já completou 18 com outra de 12 anos. E como os homens têm acreditado cada vez mais que o momento que a mulher diz sim ao relacionamento, nesse caso uma criança diz sim, acha que é, na verdade, passando a posse daquela mulher para ele. Não é? Ele não consegue se concentrar mais na vida e é um problema médico mesmo, não é, Percy? Exatamente, é uma temeridade, porque a menina com 12 anos, é uma criança, como você disse, vai entrar na adolescência, se relacionar com um homem já adulto, isso nunca dá certo, Bate, nunca. Nunca dá certo. Bom, e são raras as vezes que a gente vê algum caso desse dando certo, não é? Como, por exemplo, nessa outra reportagem inédita que acaba de me chegar, esse casal. 10 anos de casamento. Aí você já tem, na verdade, a maturidade, diferente do caso da Tainá, de 12 anos. O casal teve 2 filhos, mas a paixão desse homem era outra. Esse foi o grande problema de toda a história. E olha que essa mulher aqui, segundo a família, ela insistia. Luiz, larga a cachaça. O Luiz não largava. Luiz, para de beber. Luiz não largava. Ele deixava a mulher sozinha cuidando dos filhos e ia para o bar beber. Quando ele voltava para casa completamente bêbado, começava a discussão. A Alice, a mulher, tentava tirar o Luiz desse caminho, mas ele não queria nem saber. Mas no dia seguinte, os dois acordavam, o Luiz já sóbrio, voltava a ser aquele homem carinhoso, pedia perdão e a Alice perdoava. Até que um dia, a Alice não aguentava mais tanta crueldade. Não aguentava mais, quando ela ia para a praia, por exemplo, num dos casos, junto com a família, o corpo dela cheinho de marcas e ela, obviamente, tinha vergonha de contar que eram resquícios do espancamento cometido pelo marido. Só que ela bota o marido para fora de casa, o Luiz vai morar com o irmão, de repente ele volta e diz o seguinte: ô Alice, eu preciso tirar... Tem a imagem da casa, não tem? Chegou agora pra gente uma reportagem inédita, uma história dramática também, porque ele disse que tinha documentos dentro dessa casa e que ele precisava tirar. De repente, Alice abre a porta. E é no momento que Alice abre a porta que Luiz a ataca da pior maneira possível. Veja só como foi. Alice Ribeiro dos Santos, de 29 anos, foi covardemente esfaqueada pelo ex-companheiro, Luiz Pereira de Queiroz, de 39, com quem mantinha um relacionamento há mais de 10 anos e com quem tinha 2 filhos. Esse vizinho conta que há 4 meses foi morar no mesmo terreno que o casal e desde então sempre via Alice sendo humilhada pelo marido durante as discussões. Só de beber agride. De beber agride ela e muitas vezes não agredia porque a gente estava perto. Mas quando a gente virava a costa, saía, que a gente não ficava muito lá, ele já queria bater na cara dela, sempre no rosto dela. Chutava ela, caía no chão, ela estava até com o braço já machucado, com dor no braço, e deu um chute no braço dela. Alice sempre perdoava o marido. No dia seguinte, acordava com aquela cara de coitado, me perdoa, pedi perdão para ela. Foi a bebida,
culpa é a bebida, entendeu? Tudo é a bebida. Aí ela fala assim, tudo vai jogar na bebida? Todo dia você me bate, você bebe e fala que é bebida. Eu acho que ela temia os filhos dela também, né? Tinha 2 filhos, queria ver os filhos bem, não queria separar também do pai, ficar longe. Então ela aguentou tudo isso. Depois de tantas agressões, Alice se cansou. Resolveu dar um basta na violência que sofria em casa e na frente dos filhos. Ela então veio até a delegacia e registrou um boletim de ocorrência, mas perdoou Luiz outra vez. Ela não representou a denúncia e nem fez o exame de corpo de delito. Ela estava indo embora com o pai dela para a Bahia, né, para retomar a vida dela de volta, né, para ver, acertar umas coisas. Depois, com o tempo, capaz ela ia voltar para cá, mas no momento ela ia ficar para lá. Luiz foi morar com um irmão, mas quase todos os dias voltava aqui para fazer ameaças à ex-companheira. Da última vez, inventou uma história. Disse que precisava pegar alguns documentos e convenceu a mulher a deixar que ele entrasse na casa. A partir desse momento, os dois começaram a brigar. Eu fui correr atrás dele, só que ou eu pegava ele ou socorria ela. O que eu fiz? Parei o carro na rua e socorri ela. Ela foi levada para o hospital, onde está em estado grave. Está no hospital, não sabe se vai viver ou não. Depois da tentativa de homicídio, Luiz fugiu a pé pelas ruas do Jardim do Vale, em Indaiatuba. Secretarias de saúde, não é? Secretaria de políticas públicas precisam tratar com mais cuidado aí esse caso de violência doméstica. Porque não adianta também eles se limitarem a determinar uma distância do marido agressor da mulher que vem sofrendo as ameaças ou apanhando. Porque, afinal de contas, quem é que vai estar lá para ficar contando se está a 100 metros ou não dessa mulher? Precisa tratar a cabeça desses homens. É problema de saúde mesmo. Problema, inclusive, que só se resolve com remédio. Porque a pessoa que mata dizendo ainda com amor, com todas as palavras do delegado, eu matei porque eu amava demais, realmente é um problema de saúde. Agora, esse outro caso, essa outra reportagem que me chegou agora, é inacreditável. A Aline, de 35 anos, Brasil, é uma mulher bem-sucedida, ela tem uma empresa de cosméticos, uma empresa bem-sucedida também, invejada, porque é uma empresa que faturava muito, está sozinha em casa, onde mora com a mãe. De repente, uma pessoa misteriosamente, é um caso intrigante cercado de muito mistério. Uma pessoa entra na casa e sem mais nem menos mata a Aline. A polícia desconfia, passa a desconfiar, que esse assassino conhecia muito bem a rotina da Aline porque entrou pela porta da frente. Entrou pela porta da frente e já foi logo executando a Aline dentro da própria casa. Vem para mim, por favor. Quando a polícia chega no local, a polícia, evidentemente, vai tentar descobrir na hora. Roubaram alguma coisa da casa? Foi um latrocínio, roubo seguido de morte? Não, não foi. Não foi. Nada foi levado. A Aline namorava há mais de 1 ano, estava próxima de realizar o sonho que era casar. Ela e o namorado Alexandre, até então, não tinham histórico de brigas. A família nunca tinha ouvido falar numa discussão, numa agressão, de Aline tentar acabar o namoro, nada. Mas a polícia também acaba não colocando ele como suspeito do crime. Segundo as investigações, as informações que me chegaram agora, o criminoso sabia que a Aline estava com a mãe dentro da casa, esperou essa senhora sair, entrou na casa e matou. Um caso que até agora intriga os policiais mais experientes. Põe no ar. Uma mulher de 35 anos, bonita, bem-sucedida. E há um mês de realizar um dos maiores sonhos, a festa de noivado. Essa mesma mulher foi encontrada morta dentro de casa. E segundo a polícia, o assassino conhecia a vítima. Aline Cabral morava nesta casa com a mãe e trabalhava há mais de 7 anos como gerente de uma empresa de cosméticos. Ultimamente se preparava para mudar de emprego, também na mesma área. Vaidosa Aline fazia questão de cuidar sempre da beleza. E assim que conseguia uma folga, ia viajar. Outra paixão de Aline era curtir a noite com as amigas, em festas badaladas. Mais de 1 ano pra cá, a vida de Aline mudou. É que ela conheceu Alexandre por quem se apaixonou. Segundo parentes e amigos, o relacionamento do casal ia bem. Tanto que eles decidiram oficializar a união. A festa de noivado estava marcada para o próximo mês e seria realizada na casa de Aline, local que agora está marcado por um assassinato, que ainda é um mistério. Eram 9 horas da manhã quando a mãe de Aline saiu de casa. Como era de rotina, minutos depois a gerente também saía para trabalhar, mas não foi isso que aconteceu. O criminoso entrou no local. Segundo a polícia, ou a Aline abriu a porta ou ele tinha as chaves.
Lá dentro, ele foi até a cozinha e pegou uma faca e atacou Aline. A mãe de Aline chegou em casa por volta das 7 da noite e encontrou a filha morta. Os vizinhos contam que não ouviram nenhum barulho. Assim que a polícia entrou na casa, encontrou tudo revirado e alguns móveis quebrados. Sinais de que Aline ainda tentou lutar com o criminoso. Na pia do banheiro, a faca, que o assassino ainda tentou lavar. Os investigadores recolheram algumas digitais de dentro do imóvel. E a polícia agora deve chamar o namorado de Aline, amigos e parentes para serem ouvidos. Enquanto a polícia tenta desvendar o crime, as pessoas que conheciam Aline tentam entender quem teria motivos para matar a gerente. Atenção, acaba de me chegar a informação, atenção Brasil, a polícia de São Paulo descobre quem é o homem ou quem foi a mulher que entrou na casa da Aline e acabou misteriosamente tirando a vida dessa moça que tinha a vida toda pela frente. É da onde? Ok, de Curitiba. A Lili vai falar comigo ao vivo? A Capitão Nascimento, nesse momento a gente acaba de fechar o sinal com a nossa Capitão Nascimento, que recebeu nesse instante a informação, o desfecho dessa história que intrigava tanto a polícia. Boa tarde, Capitão. Boa tarde, Bate. Infelizmente, um desdobramento que ninguém esperava. O assassino de Aline é o próprio sobrinho de 16 anos. A polícia conseguiu descobrir porque no dia do velório dela, ele não foi. Os parentes acharam estranho, até porque eles eram bem próximos. A polícia fez uma perícia dentro da casa, recolheu alguns objetos, um deles uma cadeira, que foi usada para agredir a vítima. Lá, os peritos recolheram digitais que eram compatíveis com a do adolescente. Ele foi levado para a delegacia, confessou o crime, disse que um dia antes foi até a casa da tia e pretendia matá-la naquele dia. Chegou a levar um taco de beisebol, só que aí voltou no dia seguinte, esperou a mãe dela sair de casa, entrou e matou a Aline. Ele conta que o motivo seria porque ele queria ficar com o dinheiro dela, Bate. Meu Deus do céu, que brutalidade. E até onde a gente sabia, era um menino que era querido pela família, que tinha todo o afeto da Aline, da tia, e de repente termina dessa maneira tão brutal. Que tristeza. Obrigado, viu, capitão, pelas informações. Me chega agora uma outra reportagem, uma reportagem inédita, um caso também que vai abalar. Arnold, de 23 anos, é um homem muito agressivo. A família, desde cedo, já percebia esses sinais de agressividade. Ele tem nada mais, nada menos, toda aquela percepção de agressividade, ele contabilizou depois em passagens pela polícia. Foram 40 passagens pela polícia, eu disse 40. E tem mais, ele já chegou a ser preso até por ter batido na mãe. Ele acabou de sair da cadeia e começou a perseguir a ex-mulher, com quem tem uma filha de 2 anos. De repente, um certo dia, o Arnold invade a casa da ex-mulher. Ela tenta se proteger, empurra a porta, ele insiste, entra e bate violentamente na mãe da filha dele. Mesmo muito machucada, ela consegue fugir, busca atendimento no hospital. Enquanto é atendida, os policiais são chamados pelos médicos, descobrem que ela tinha sido vítima da violência doméstica e levam a mulher até a casa dela. Quando chegam em casa, lá está Arnold, com uma faca prontinha para matar a ex-mulher. Ele tenta jogar a faca num dos policiais e você vai ver como foi essa história, que é inacreditável. Ele espancou a mulher foi no hospital, a mulher foi com a polícia em casa e ele mesmo assim tentou matar a mulher na frente dos policiais. Põe no ar. Arnold é suspeito de ter agredido e, em seguida, ameaçado de morte a ex-mulher. Nós conversamos por telefone com a ex-mulher do Arnold. Ela não quis dar entrevista e pediu para que o nome dela não fosse divulgado. Para a polícia, ela contou a seguinte história. Disse que era parte da manhã e ela estava dormindo quando o Arnold chegou, pulou o muro aqui e entrou por aquela janela. Dá para mostrar lá, Henrique? É a janela do quarto dela. Lá dentro, ele começou a agredi-la com socos e pontapés. Além disso, ele ainda quebrou a tela de um computador e pegou o celular da vítima. Ela conseguiu escapar, disse que chamaria a polícia. O Arnold então resolveu ir embora, mas antes fez uma ameaça. Disse que voltaria mais tarde para matá-la. Ele chegou batendo muito nela aqui na rua, ela saiu correndo. Sorte foi que a menininha deles não estava aí, né? A menininha tem 2 anos.
Ele sempre bate nela perto da menina, né? A menina não tem nada a ver com isso, mas fazer o quê? Fica com dó da criança. Depois de toda a confusão que aconteceu aqui na casa na parte da manhã, a mulher foi até o pronto-socorro para fazer curativos nos ferimentos ocasionados pelas agressões do ex-marido. Já na parte da tarde, ela teve alta, foi liberada e aí sim saiu com a polícia para procurar o Arnold. Eles rodaram por vários bairros aqui da cidade e quando chegaram aqui na rua da casa dela, lá de baixo eles viram o Arnold sentado aqui na calçada com uma faca na mão. Ao perceber a chegada da polícia, ele então resolveu fugir. Correu aqui por trás da casa, subiu o barranco, passou por trás de 3 casas aqui da vizinhança e foi se esconder nos fundos de uma residência que fica lá embaixo. Foi ali, ó, atrás daquela pequena árvore, que o suspeito tentou se esconder. Mas como a polícia já tinha cercado toda a casa, os militares conseguiram chegar até ele. Quando um PM se aproximou, o suspeito pegou a faca e jogou no policial, que revidou. Disparou um tiro que acertou a barriga do Arnold. Mesmo ferido, ele correu aqui pelo corredor e quando chegou aqui, o morador da casa, já assustado e tentando ajudar, pulou de cima desse muro e caiu em cima do suspeito, que ainda conseguiu sair. Nessa correria, ele deixou para trás até o chinelo. Esse aqui é o chinelo do suspeito. A essa altura, vários policiais já estavam por toda a parte, mas o Arnold ainda conseguiu correr e descer por aquele terreno baldio. Ele só foi pego pela polícia quando chegou na rua de baixo. Arnold foi levado para o hospital da cidade, onde passou por uma cirurgia para a retirada da bala. Já o sargento que disparou o tiro está detido no batalhão da PM da cidade. Essa não é a primeira vez que Arnold agride a ex-mulher, que já tinha inclusive uma medida protetiva contra o rapaz. Arnold tem diversas passagens pela polícia, são mais de 40 registros. Os mais comuns são furto, roubo, uso de drogas e até agressão contra a própria mãe. Ele deixou a cadeia há pouco tempo. Você vai vendo nesse momento as imagens ao vivo do helicóptero da Record sobrevoando São Paulo, a polícia com arma na mão. O helicóptero Águia da polícia vai tentando localizar bandidos que fugiram para a mata. Já temos os policiais no helicóptero da PM, também policiais por terra com arma na mão, tentando prender os criminosos. As informações com o nosso comandante Hamilton. Fala, comandante. Pois é, Bart, estamos aqui na região norte de São Paulo, região de Caieiras. 2 homens estão sendo procurados nesse momento. Temos a informação que um foi pego após um assalto. Toda a região está cercada. É uma região de difícil acesso, por isso a importância do helicóptero. Lá embaixo tem vários policiais espalhados em vários pontos, cercam toda a região. Situação tensa, porque de acordo com a informação que recebemos da polícia, eles estariam armados, Bart. E com essa câmera, inclusive, a polícia vai tentando localizar os esconderijos desses bandidos. Seriam quantos criminosos, comandante? Já se sabe o armamento, o tipo de crime que eles acabaram de cometer aqui na região da Grande São Paulo? Foi um assalto aqui na região norte de São Paulo. Temos a informação que seriam 3. Um, de acordo com a primeira informação, já foi pego e 2 estão sendo procurados nessa mata fechada aqui na região de Caieiras, Bate. Muito bem, daqui a pouco o comandante vai voltar com outras informações. A polícia pode prender a qualquer momento essa quadrilha que estava tocando o terror numa das regiões mais populosas da cidade de São Paulo, que é a Zona Norte. Daqui a pouco eu volto com o comandante. Não sai daí, comandante, que já vão prender esses bandidos e a gente vai mostrar ao vivo. A Nésia é mãe de 4 filhos, ex-mulher de João. O casamento acabou, mas a relação entre eles era muito boa, tanto que João é quem levava a ex-mulher. Olha a diferença. O João levava a ex-mulher e os filhos até para uma festa, mesmo depois da separação. Bom, até aí é uma parte dessa história. A Nésia estava se divertindo, de repente o telefone celular dela toca. Ela atende, fala rapidamente, estava apreensiva. Pouco depois ela pede para que os filhos vão embora e diz que vai curtir um pouco mais essa festa. Só que a Nésia nunca mais voltou para casa. A Nésia que eu estou dizendo é essa mulher. Era uma mulher bonita, uma mulher querida no trabalho, querida entre os amigos, pela família. De repente foram 15 dias de buscas. A família só tinha essa informação da festa e daquele telefone que chamou a atenção dos filhos pelo jeito que ela ficou assustada, ficou nervosa. 15 dias depois, colocaram cartazes, ligaram para a polícia e nada da Nésia. Já chegaram as imagens aí do caso? Porque a informação que eu tenho nesse momento, nós estamos chegando agora, você de todo o Brasil, vai vendo comigo com exclusividade o ponto exato onde a Nésia foi encontrada já morta.
Exatamente nesse ponto, onde os nossos repórteres rapidamente se mobilizaram. A Anésia foi morta com sinais de crueldade, segundo informações do laudo do Instituto Médico Legal que acaba de me chegar. O médico legista detalhou linha por linha a maneira com que essa mulher foi morta. Só que o assassino até agora é um mistério para a polícia. Porque, afinal de contas, o ex-marido, que teoricamente teria que ser um suspeito, tinha um bom relacionamento com ela e com os filhos. Só que é um caso que está intrigando muito os moradores da cidade. Põe no ar. Olha isso! Bem que Anésia tentou ter uma vida tranquila ao lado do marido João e dos 4 filhos. Mas ela sempre sentiu falta da liberdade. Anésia não é de dar satisfações do que faz a ninguém. E agora, divorciada, ela se realiza nas festas e bares. O bom disso tudo é que o divórcio não deixou traumas. Anésia e o marido são ótimos amigos. Eles até decidiram continuar morando juntos. E por incrível que pareça, hoje vivem melhor do que durante o casamento. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Tchau, querida. Só tem uma coisa que tira a Anésia do sério. Quando alguém pergunta se ela já tem um novo amor. Obrigada. Tá vendo que você tá namorando? Não. Negativo, namorando. Ela desconversa. Diz que o que quer agora é curtir a vida. É amor. Namorado, meu. Ai, obrigada. Tem que se cuidar, né, amiga? Naquele dia, Anésia se prepara para mais uma noite de festa. E dessa vez, ela vai levar os 4 filhos. O ex-marido é quem leva todo mundo até a festa e em seguida vai embora. No meio da festa, enquanto todos se divertem, o telefone de Anésia toca. A filha estranha a maneira como a mãe atende a ligação. Anésia se afasta e tenta disfarçar. Logo depois, retorna com um olhar de preocupação. Mas quando a filha pergunta o que houve, Anésia diz que não é nada, que está tudo bem. As horas passam e os filhos de Anésia vão embora da festa. Ela fica, quer se divertir até mais tarde. A filha espera a mãe voltar. Amanhece o dia e nada. Todos sabem que a Anésia não é de dar explicações, mas tanta demora causa preocupação. 2 semanas se passam e um corpo é encontrado no matagal. Anésia, a mulher que guardava segredos e queria apenas se divertir, está ali, morta. A festa. Uma ligação misteriosa e o assassinato. Quem matou a Anésia de Souza? É uma pergunta sem resposta. Foi tratado como um caso de uma mulher qualquer. Então eles não deram o devido valor para o caso. Eles deixaram de qualquer forma, como todos os casos que acontecem aqui na cidade, né? Segunda-feira, a artesã sai de casa para se divertir com a família, sem saber que nunca mais vai voltar e passar por este portão. A festa junina é uma tradição em Votorantim. Acontece sempre nesta praça que fica no centro da cidade. Naquela noite, era aqui que a Anésia estava com os filhos. Chegou acompanhada dos 4 mais um sobrinho às 8 horas da noite. A família foi trazida para cá pelo ex-marido de Anésia, que não quis ficar. Todos aproveitavam. As crianças estavam nos brinquedos em um parquinho que também é instalado aqui na mesma época. Enquanto isso, a mãe acompanhava os shows num palco, que é sempre colocado do lado de cá. Já se aproximando das 10h30 da noite, a Anésia, segundo os filhos, recebeu uma ligação. Ninguém sabe quem estava do outro lado da linha. O fato é que às 10h30 ela pediu que os filhos fossem embora. Disse que ficaria para mais um show. Essa foi a última vez que a Anésia foi vista com vida. O telefone dela tocou e ela atendeu.
Ela falou algum nome? Não. A gente tentou conversar com ela quem que era, mas ela tinha mudado já sua fisionomia e mudou de assunto. Ela mudou a fisionomia? Você percebeu que ela estava diferente? Ela estava diferente. Mas para triste, irritada ou feliz? Para transtornada. Tudo indica que a Anésia encontrou alguém conhecido. Fizemos de carro o trajeto que ela pode ter feito acompanhada. Em menos de 10 minutos, depois de sair da praça e atravessar esta linha do trem, está o bairro onde o crime ocorreu. No alto do morro, onde há uma vista privilegiada, uma estação de água e muito mato, o corpo foi achado. Estar na cena do crime deixa muito claro que a Anésia não veio para cá a pé. Por conta disso, a principal hipótese da polícia é de que ela veio a este local, forçada ou não, dentro de um carro. E o principal, na companhia de um homem. Por conta do estado de decomposição, os peritos não conseguiram precisar se ela foi ou não vítima de violência sexual. O fato é que o sexo aconteceu. Existe uma outra linha de investigação que aponta que ela e o homem teriam mantido relações sexuais consentidas neste ponto, onde há um recuo na pequena estrada de paralelepípedo. Se isso não ocorreu, foi também neste local que o assassino a estuprou e a assassinou logo em seguida. Chama a atenção visualizar que existe uma quantidade de entulhos bem aqui. O assassino, segundo a investigação, fez este caminho, arrastou o corpo da vítima por este ponto e jogou a Anésia neste buraco, um local de onde da rua ou até mesmo de cima, do alto do morro, não seria fácil visualizar. 15 dias depois do crime, o corpo de Anésia foi encontrado por duas pessoas que acionaram a polícia no bairro que fica lá embaixo. Os óculos da vítima estavam ao lado do corpo, assim como a bolsa, e o celular havia desaparecido. O detalhe que chama a atenção e que leva a crer que ela foi violentada é a calça. Estava abaixada até a altura do joelho. Um forte indício para os peritos de que houve sim violência sexual. O ex-marido, que ainda morava com a Anésia, e os filhos e mais 2 homens suspeitos foram chamados, ouvidos e liberados. Todos fizeram exames de DNA e não houve compatibilidade com o material genético coletado no corpo da vítima. A família levou 2 dias para acionar a polícia, porque a Anésia havia sumido outra vez. O que ocorreu poucos meses antes. Depois da separação, a mulher decidiu curtir a vida. Os filhos estavam grandes. Ela adorava ir a festas, bares, se divertir com amigos, muitos deles policiais. As amizades foram feitas depois que o irmão de Anésia foi assassinado. Luiz de Souza era investigador particular. O assassino, que atirou 5 vezes contra ele, nunca foi preso. A polícia não encontrou relação entre os crimes e não conseguiu avançar depois de ouvir depoimentos de uma série de testemunhas. A história de assassinato continua cercada de mistérios. Existe um detalhe que chama a atenção. Os familiares contaram que naquele mês, logo após o crime, um carro misterioso subia e descia a rua onde mora a família. E mais do que isso, dia sim, dia não, disseram principalmente os filhos, este carro ficava parado bem aqui, do outro lado da rua. Ele tinha uma cor azulada, quase preto. Ficava sempre ligado. Os filhos nunca conseguiram visualizar quem estava ao volante, por conta da película que era muito escura. Mas confirmaram que parecia se tratar de um homem e que este homem sempre estava por aqui. Todos acreditam até hoje que esta era uma forma de intimidá-los para que a investigação fosse interrompida. De fato, o caso foi arquivado e até hoje a polícia não sabe quem é este indivíduo. Existem mais informações que estão sendo protegidas pela polícia, disse a família. Informações que os parentes têm medo de contar. A pergunta é: por quê? Anésia foi morta em junho de 2011. Apesar do vestígio no corpo que indica relação sexual,
não há mais nada. As evidências foram apagadas. Esse é outro crime sem solução. Quem matou está impune e nada impede que mate de novo. Acredito que ela possa ter se encontrado com outro homem ou alguém ter forçado, né, ela a sair junto com ele. Atenção Brasil, chamado urgente do helicóptero da Record. O nosso comandante Hamilton vai registrando. A polícia de São Paulo acaba de localizar um dos criminosos. Você vai vendo aí o exato momento em que os policiais da Rocan já chegam armados. Você vai vendo com absoluta exclusividade, mandam o suspeito deitar no chão. Ele teria acabado de sair da mata, outra policial acaba de chegar. Vão algemar, acabou, hein? Acabou, já tinha um outro preso. São bandidos que estavam assaltando numa das regiões mais importantes de São Paulo, que é a Zona Norte, e depois de um trabalho bem apurado da PM paulista, acabam de conseguir prender mais um. Eu tenho as informações com o nosso comandante Hamilton. Pois não, comandante? Pois é, Bart, estamos aqui na região agora de Perus, bem do lado de onde nós estávamos. Houve perseguição, correria, troca de tiros. Na outra câmera, se você conseguir cortar, dá para ver que tem uma moto. Essa moto foi perseguida. Houve uma perseguição por vários quilômetros aqui, cerca de 6 minutos de perseguição, mas graças ao apoio do Águia, esse suspeito foi pego, a moto já foi recuperada e um deles foi baleado. Ele está escondido aqui na região, tem alguém cobrindo ele ou tentando levar para o hospital. O fato é que tem um suspeito baleado, a moto recuperada nessa perseguição aqui na Zona Norte de São Paulo, região de Perus, Bate. Olha a moto aqui, você está vendo na câmera 2? Sim. Pois não, Bate. Sim, não, eu tinha visto, comandante, que tinha sido um fim de semana muito violento aqui em São Paulo, que embora seja feriado, os bandidos estavam atacando covardemente e agora esse trio que estava tocando terror na Zona Norte teve ainda a cara de pau de atirar para cima da polícia, que não teve outro jeito a não ser reagir, revidar os disparos. A moto que um deles estava usando era roubada, está ali do lado. Há pouco também nós registramos a Força Tática fazendo a apreensão de outra moto e prendendo 2 assaltantes. Bom trabalho para a Polícia de São Paulo. Daqui a pouco eu vou voltar com o nosso comandante Hamilton, que vai nos dando uma geral de toda essa situação de São Paulo. Daqui a pouco eu volto com você, é o nosso Melhor do Ar. Fábio Júnior e 3 comparsas, olha só como são as coisas da vida, sequestram o filho de um empresário. Eles recebem o resgate, de repente, depois que receberam dinheiro, soltaram a vítima. Um outro bandido da quadrilha, o Shirlemar, ajuda então, ele era o responsável por mostrar o melhor caminho para a quadrilha fugir com dinheiro. Mas Shirlemar, na verdade, olha o nome também, Shirlemar, hein? É nome original esse aí. Parece que a pessoa do cartório ouviu outro nome e não gostou da família e registrou Shirlemar. Não entendeu direito a pronúncia, Shirlemar. provavelmente. Pois bem, Shirlemar armou uma emboscada e matou o Fábio Júnior e fugiu com todo o dinheiro. É bandido... Esses são os dois. Qual que é o Shirlemar, hein? É o da direita, é isso? O Shirlemar é esse da direita. O que resolveu matar o Fábio Júnior para levar toda a grana que conseguiram no sequestro. A polícia começou a rastrear ligações e o dinheiro do resgate e chegou até o Shirlemar. Shirlemar, com toda a tranquilidade do mundo, disse: eu matei mesmo. É bandido. Vocês vão me prender porque eu matei bandido? Olha a cara de pau desses criminosos brasileiros. Põe no ar. A estatura frágil esconde um jovem criminoso. Shirlemar da Cunha Pereira, de 18 anos, confessou ter matado o comparsa Fábio Júnior Ferreira da Silva, de 23 anos. Segundo a polícia, Fábio era o líder da quadrilha que sequestrou Paulo Antônio Batista Filho, o Paulinho, filho do dono da fazenda Jaboticabal, que fica em Nova Fátima. Ele foi levado da propriedade por 4 homens em março desse ano e passou 32 dias sob o poder dos sequestradores. O rapaz foi encontrado na cidade de Goianira, no banheiro desse barracão. Ele estava sozinho, preso a uma corrente e bastante debilitado. Shirlemar não participou do sequestro. Ele estava preso por porte e posse ilegal de arma de fogo. Mas as investigações apontaram que assim que ganhou a liberdade, ele passou a ajudar Fábio, que estava foragido. A polícia já vinha monitorando Shirlemar e acabou descobrindo que ele estava escondido em uma comunidade calunga, em Cavalcante, a mais de 500 quilômetros da capital. Lá ele vivia com parentes e estava gastando parte do dinheiro do resgate que roubou de Fábio. Assim que foi preso, Shirlemar contou à polícia onde o corpo de Fábio estava enterrado há 3 meses. Essas imagens mostram o local, um terreno em Trindade.
Fábio foi morto com 3 tiros. As ferramentas utilizadas para enterrar o líder da quadrilha foram apreendidas. O suspeito disse que fez tudo sozinho. Logo depois do sequestro de Paulinho, a polícia indiciou 9 pessoas, incluindo Fábio. Com a morte do jovem criminoso, a polícia concluiu o inquérito. Agora, tá muito estranha essa história. O Shirlemar foi capaz de sozinho driblar o Fábio Júnior, que era um bandido com tantos anos de crime nas costas. Ele conseguiu enrolar o outro comparsa sozinho, não sei não. Vamos direto a Goiânia com a nossa Silvier, que vai nos responder isso agora. Boa noite, Silvier. Oi, Bate, boa noite. Olha, fez sozinho sim, segundo a polícia, viu? Esses menores fazem coisas aí, 18 anos, menor não é mais, só que faz coisas que até Deus duvida. Agora, o corpo do sequestrador, Bate, continua no IML. Isso porque até agora ninguém apareceu ali para fazer o reconhecimento. Talvez, eu vou explicar para você, isso esteja acontecendo devido ao fato de que praticamente toda a família dele, do Fábio, que foi assassinado, foi presa durante a investigação. Sobre o criminoso Shirlemar, nome difícil esse, mostrado aí na reportagem, uma das coisas que levaram a polícia até ele foi o dinheiro do sequestro que ele estava ali esbanjando na cidade onde estava escondido. Os policiais monitoravam tudo, inclusive os locais onde ele gastava a grana. Bate. Valeu, Silvia. Obrigado pelas informações. Aguenta a mão aí que já eu volto a falar com você. Só um minutinho. Olha, uma outra reportagem que acaba de ficar pronta também vai assustar você pela covardia. Pela covardia, principalmente quando a covardia parte daquela pessoa que a dona Helena mais acreditava ser próxima a ela, o filho dela. 51 anos de idade tinha essa mulher. Ela teve 3 filhos, o mais novo, o Denilson, de 22 anos, dava muito trabalho. Era aquele menino encrenqueiro, um dia arrumava confusão e acabou, uma hora ou outra, se envolvendo com a maldita droga. A Helena trabalhava, essa mãe trabalhava, de dia para pôr o que comer para o filho à noite. Inclusive para pagar a dívida dele com os traficantes, porque já estava ameaçado de morte. Até que finalmente ela, ainda acreditando, pode pôr a imagem dos dois, esse é o filho de 22 anos e a dona Helena, uma mãe exemplar de 51. Ela então ainda acredita na possibilidade de regeneração do filho e interna o rapaz numa clínica de reabilitação. Mas num determinado dia, como eles não tinham autorização, uma internação compulsória, ou seja, o menino podia fugir uma hora ou outra, conseguiu se mandar, vai para a casa da mãe completamente transtornado. Quando a polícia chega no local, porque os vizinhos viram uma movimentação muito estranha, o Denilson estava desacordado, completamente sob o efeito de drogas, ao lado da mãe. Mas ali já era tarde. Quando a polícia chega, ele tinha matado a própria mãe, que livrava ele da morte, das garras dos traficantes e que também tentava tirar ele desse mundo das drogas. Põe no ar. No velório, familiares tentavam confortar um dos filhos da vítima. O jovem de 28 anos não se conformava com a situação. Foi ele que encontrou o corpo da mãe. Uma cena terrível de falar, uma cena difícil de descrever, porque é uma coisa muito triste, sabe? Me perder minha mãe. A irmã mais velha estava em estado de choque. Ela ficou o tempo todo ao lado do caixão. Helena Luiz Pedro, de 51 anos, foi morta pelo próprio filho. Denilson Salomão Cândido, de 22 anos, espancou e enforcou a mãe. Denilson teria matado a mãe porque não aceitava a internação. Depois de 4 dias na clínica de recuperação, ele fugiu do local e voltou para casa para se vingar. Helena morava com o filho há 3 anos nesta casa. Os vizinhos contaram que Denilson chegou aqui pouco antes do horário do almoço. Ele parecia transtornado e assim que entrou no imóvel, vários gritos foram ouvidos. Logo em seguida, não era possível ouvir mais nada. Denilson, então, veio até o portão e trancou o cadeado. Os vizinhos, então, disseram que não viram e nem ouviram nenhuma movimentação dentro da casa. Quem desconfiou que alguma coisa estava errada foi o atual companheiro da vítima. Ele ligou para a mulher avisando que viria almoçar na casa dela, mas quem atendeu o telefone foi Denilson. Desconfiado, ele ligou para o outro filho e os dois rapidamente vieram aqui para casa. Após matar a mãe, o filho tentou tirar a própria vida. Ele foi socorrido e levado para a UPA,
onde ficou internado. Após ter alta, foi levado para o presídio da cidade. Quem conhecia a Helena afirma que ela era uma mulher muito esforçada. Trabalhava dia e noite para sustentar o filho e também para pagar as clínicas de recuperação e até mesmo as dívidas de droga. Foram vários boletins de ocorrência que a família registrou contra Denilson. Em 2012, Helena procurou a polícia. O filho teria chegado em casa transtornado e quebrado tudo, vários móveis e também objetos da casa. Um ano depois, mais um boletim de ocorrência, desta vez de ameaça. Denilson estava com uma corrente nas mãos e disse que enforcaria a mãe. Além dos crimes cometidos contra a família, Denilson também foi autuado por tráfico de drogas e porte ilegal de armas. O revólver calibre 22 teria sido usado para ameaçar o próprio pai. Pouco tempo ela pediu para internar, internou, ele ficou no Hospital Bento Mendes, um mês, voltou de lá, não resolveu nada, sabe? E ela vem lutando com ele há muito tempo, até ele fazer essa tragédia que fez com ela. Denilson, desde muito cedo, preocupava a família. O pai diz que, na infância, ele já tinha um comportamento diferente. Toda a vida foi um menino assim, mais difícil que os outros, né? Infelizmente. Para a família, além da dor e da revolta, também resta o medo. Se ele for solto, o perigo pode correr para qualquer pessoa, seja da família, de fora, eu não garanto. Com ele ter matado ela, ele pode ser capaz de qualquer coisa, porque ele não tem nada a perder mais. Se ele matou a mãe... Coisa horrível, não é? Fica aí mais uma vez o exemplo de como essas drogas não levam para caminho nenhum, não é? Ou é a morte da pessoa que usa, ou a morte da pessoa mais próxima que tenta tirar a pessoa da droga. E, infelizmente, é um caminho muitas vezes sem volta, não é? Uma tristeza.